Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, dentro do possível. Hoje nós estamos aqui para retomar as nossas atividades, só que agora de uma maneira um pouco diferente. Eu entendo que o ensino à distância ele tem inúmeras dificuldades, mas eu acredito que juntos nós vamos conseguir aproveitar essa disciplina da melhor maneira possível. Antes de retomarmos então o nosso conteúdo, eu gostaria de fazer uma breve revisão e voltar naqueles tópicos que nós estávamos estudando antes do nosso intervalo. Quando nós conversamos sobre os sistemas dispersos, nós vimos que estes são compostos por duas fases, sendo uma delas a fase dispersa, também chamada de fase interna, que está homogeneamente distribuída na segunda fase, que seria a fase contínua, ou também conhecida como fase externa. E então, dentro desses sistemas dispersos, nós temos as suspensões, que são um tipo de dispersão grosseira, na qual a fase interna é composta de partículas com um tamanho entre 10.000 a 50.000 nanômetros. Dentro dessa mesma classe dos sistemas dispersos, nós vamos ter as emulsões e os aerosóis. Se não me engano, esse foi o nosso último slide trabalhado dentro de sala de aula. Eu lembro que eu cheguei a desenhar para vocês no quadro essas duas imagens e nós atribuímos a cada uma delas uma classificação. Então, só relembrando um pouco do que a gente discutiu, lembro que nesse tipo de suspensão aqui defloculada, nós vamos ter então um sobrenadante turvo. Devido ao tamanho reduzido dessas partículas, essa velocidade de sedimentação ela é maior e esse depósito aqui ele seria de difícil redispersão. Por outro lado, no tipo de suspensão floculada, como o próprio nome já diz, essas partículas elas são capazes de formar aglomerados frouxos e devido a isso elas vão depositar mais facilmente, então a velocidade de sedimentação ela vai ser menor e vão ser de fácil redispersão. Além disso, como podemos ver aqui na imagem, o sobrenadante ele será limpo. Então, para o preparo dessas suspensões, inicialmente vai ser necessário reduzir o tamanho da partícula. Essa redução ela vai ser realizada com auxílio de um grau ou um moinho e até mesmo pelos micronizadores, aqui mais em escala industrial. Se não me engano, a gente viu uma foto desse equipamento nas aulas anteriores, correto? A segunda etapa, então, envolve a molhagem do fármaco com auxílio de um agente molhante. Esse agente molhante ele pode ser, por exemplo, um tensoativo, polímeros e até mesmo solvente. Na sequência, então, ocorre a floculação, com que o agente floculante ele pode ser tanto os polímeros como eletrólitos ou tensoativos. E então tem-se a adição do veículo estruturado. O que seria esse veículo? Seria uma mistura entre o agente suspensor, o veículo e adjuvantes. O agente suspensor seriam, por exemplo, polímeros ou argilas. O veículo normalmente a água e os adjuvantes que ali vão ser adicionados de acordo com a finalidade pretendida dessa suspensão, podendo ser, por exemplo, corantes, adoçantes, flavorizantes e os conservantes. Por fim, dá-se então o envase, lembrando que no caso das suspensões, esse envase ele deve ser realizado sempre em constante agitação para garantir uma homogeneidade do lote dessa suspensão. Lembrando que durante o desenvolvimento de uma suspensão, alguns fatores devem ser considerados, entre eles a dose da substância ativa insolúvel, ou seja, quanto de princípio ativo você deseja adicionar àquela suspensão,
a via de administração escolhida, e isso vai refletir na escolha dos recipientes e também no tamanho da fase interna, as características físico-químicas das substâncias ativas e as propriedades físicas e químicas dos demais componentes da formulação, uma vez que essas propriedades elas podem gerar alguma incompatibilidade e até mesmo levar a um efeito adverso dessa suspensão. A exemplo disso, a maioria das incompatibilidades encontradas nas suspensões devem-se às cargas elétricas de sinal contrário entre os agentes suspensores, os tensoativos e os fármacos dispersos. Um exemplo prático seria a adição de argilas a alguns fármacos, como os antibióticos. As argilas, elas comportam-se como aniônicas e são capazes de gerar precipitados quando adicionados a esses tipos de fármacos que são catiônicos. Nesse quadro, eu trouxe para vocês algumas incompatibilidades entre os agentes suspensores e os demais componentes das suspensões. Eu gostaria de ressaltar aqui para vocês a goma arábica, que é incompatível com os taninos e com mais de 40% de álcool na formulação. A carboximetilcelulose, que vai ser incompatível com o cloreto férrico e com sulfato de alumínio a uma concentração de 10%. E por fim, o carbopol, que é um polímero carboxivinílico, que vai ser incompatível com a luz. Então, nesses casos, quando se utiliza o carbopol como agente suspensor, é interessante proteger essa suspensão da luz, utilizando, por exemplo, aqueles frascos âmbar. Além das incompatibilidades, a estabilidade física do fármaco vai ter um papel relevante no desenvolvimento dessas suspensões. E para isso, dois parâmetros vão ser de extrema importância. O primeiro deles é a otimização na taxa de floculação e defloculação. Para a gente controlar esse parâmetro, a gente pode adicionar um agente floculante. Uma outra opção seria o ajuste da força iônica do veículo e também uma terceira alternativa seria o ajuste do pH como um meio para modificar a carga do fármaco. O segundo parâmetro seria a otimização da velocidade de sedimentação. Nós vimos anteriormente que a velocidade de sedimentação ela está diretamente relacionada com o tamanho das partículas e inversamente relacionada à viscosidade do veículo. Portanto, se eu quiser reduzir essa velocidade de sedimentação, eu posso tanto aumentar a viscosidade do veículo, como reduzir o tamanho da partícula. Esses parâmetros eles também vão ser importantes para avaliar a estabilidade das suspensões por meio de alguns ensaios. Entre eles, o mais comum é aquele teste que avalia o tamanho, bem como a distribuição das partículas suspensas. Assim, se a gente observa, por exemplo, um aumento nesse tamanho, esse resultado é um indicativo de uma perda da estabilidade dessa suspensão. Um outro teste é aquele que determina a viscosidade. Esse teste ele é realizado com auxílio de um viscosímetro, como mostrado aqui nessa figura. Esse equipamento ele tem uma sonda que vai entrar diretamente em contato com a suspensão e nos dá um valor de viscosidade. Então, se a gente observa uma alteração nesse valor, também é um indicativo de perda da estabilidade das emulsões. O outro teste seria com relação à determinação do volume de sedimentação. Então, se a gente observa que está ocorrendo uma sedimentação superior àquilo que era previsto, também é um indicativo de perda dessa estabilidade. O potencial zeta. Nós vimos anteriormente que o potencial zeta ele é responsável por garantir que essas partículas elas permaneçam suspensas nesse meio externo, nessa meio suspensor. Assim, uma alteração nesse potencial zeta também
nos indica uma perda dessa estabilidade. O pH, que apesar de ser um teste simples, ele revela uma possível oxidação de alguns componentes dessa suspensão. E o controle microbiológico. Geralmente, no desenvolvimento de uma suspensão, a gente adiciona os agentes conservantes e se está ocorrendo um crescimento microbiano mesmo na presença de um agente conservante, também é um indicativo de perda da estabilidade. Bom, pessoal, finalizei aqui então a nossa última aula presencial sobre suspensões. Eu imagino que vocês tenham ficado ainda com algumas dúvidas. Eu estou disponível no Teams para vocês, sempre que for necessário. Vocês me enviem, então, que a gente tenta solucionar todas essas dúvidas. Mas eu peço também que vocês consultem o material de apoio, leiam os capítulos do livro referentes às nossas aulas, que eu acho que vai ser bem importante e muito mais proveitoso. Tá joia? Então, eu vou iniciar agora, então, a nossa primeira aula, totalmente pelo ensino remoto, e o nosso tópico é emoções. Nós vimos, então, que as suspensões elas são formadas por uma fase interna sólida e uma fase externa líquida. Já as emoções, elas vão ser compostas por uma fase interna líquida e uma fase externa também líquida. De acordo com a farmacopeia brasileira, emoção é uma forma farmacêutica líquida de um ou mais princípios ativos que consiste de um sistema de duas fases que vai envolver pelo menos dois líquidos immiscíveis e na qual o líquido é disperso na forma de pequenas gotas através de um outro líquido, ou seja, uma fase interna líquida dispersa em uma outra fase líquida externa. Normalmente, ela é estabilizada por meio de um ou mais agentes emulsificantes. Uma outra definição que eu gosto bastante é encontrada no livro do Alto, no qual ele descreve que emulsão é uma dispersão de dois líquidos immiscíveis ou parcialmente immiscíveis, um distribuído uniformemente na forma de gotículas finas, que seria a fase dispersa, por meio do outro, que seria, neste caso, então, a fase contínua. Com base nisso, as emoções elas vão apresentar uma série de vantagens e isso vai estar diretamente relacionado com o tipo de emoção que você está desenvolvendo. No caso das emoções para uso oral, elas serão formulações de fácil deglutição, indicadas para aqueles pacientes que possuem alguma dificuldade de engolir cápsulas e comprimidos. Além disso, por se tratar de uma forma farmacêutica líquida, ela vai apresentar uma absorção facilitada. Uma outra vantagem das emoções para uso oral é que elas são capazes de mascarar o sabor e o odor desagradável de ativos da sua fase interna, evitando que eles tenham contato com as papilas gustativas. A exemplo disso, nós temos o óleo de rícino, que é um óleo pouco palatável e que se torna mais palatável quando veiculado na fase interna de uma emulsão. Além disso, as emulsões elas são capazes de carrear dentro de uma mesma preparação fármacos lipossolúveis e hidrossolúveis e com isso ele é capaz também de proteger esse fármaco de processos degradativos como a oxidação e a hidrólise. No caso das emulsões para uso tópico, elas serão uma forma farmacêutica muito aceita, que pode ser utilizado tanto para o tratamento de da pele e até mesmo para veicular ativos cosméticos, né, ou cosmecêuticos. E além disso, quando você prepara uma emulsão com um fármaco que ele é irritante, essa emulsão ela é capaz de reduzir essa irritabilidade e proteger e promover uma proteção da pele. Quando você desenvolve uma emulsão para uso parenteral, a gente tem aqui o maior exemplo que seria a nutrição parenteral, aquelas bolsas, elas trazem uma série de vantagens, porque dentro dessa emulsão é possível você carregar vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, e assim você fornece, dentro de uma mesma preparação, todos os nutrientes para aquele paciente. No entanto, do ponto de vista de desenvolvimento,
As emulsões elas são consideradas formas farmacêuticas termodinamicamente instáveis, justamente por apresentarem uma tendência à sedimentação e cremagem das partículas. Apesar disso, é possível encontrar emulsões nas mais diversas áreas no nosso dia a dia, e aqui eu destaco, dentro da nossa área do conhecimento, os cosméticos e os medicamentos. Atualmente, a gente já pode encontrar alguns cosméticos e alguns medicamentos na forma de emulsão. No entanto, mais recentemente, tem sido observado uma intensa pesquisa no desenvolvimento de novas emulsões, principalmente nanoemulsões, que fossem capazes tanto de promover uma entrega dos princípios ativos de maneira mais eficaz, como também contribuir para a redução dos efeitos adversos. Falando então sobre as classificações dessas emulsões, inicialmente elas são classificadas em relação ao tamanho, podendo ser subdivididas em macroemulsões, microemulsões e nanoemulsões. Com relação à consistência, as emulsões elas podem ser do tipo creme, loção ou leites. Podem ser classificadas ainda com relação à carga, em iônicas ou não iônicas, e em relação ao tipo, podendo ser simples, do tipo óleo em água ou água em óleo, ou múltiplos, do tipo água, óleo em água ou óleo, água em óleo. Na tentativa de elucidar melhor essas classificações, eu trouxe esses esquemas aqui para vocês. Então, se nós tivermos uma emulsão do tipo óleo em água, nós vamos ter partículas oleosas homogeneamente dispersas numa fase externa aquosa. No caso da emulsão do tipo água em óleo, nós vamos ter gotículas aquosas homogeneamente dispersas em uma fase externa oleosa. Já para as emulsões múltiplas, se ela for do tipo água, óleo em água, nós vamos ter gotículas oleosas revestindo gotículas aquosas, e essas gotículas oleosas elas vão estar homogeneamente dispersas em uma fase externa aquosa. No caso da emulsão múltipla do tipo óleo-água em óleo, nós vamos ter gotículas aquosas revestindo gotículas oleosas, e essas gotículas aquosas elas vão estar homogeneamente dispersas em uma fase externa oleosa. As microemulsões nós podemos observar que elas possuem um tamanho de fase interna muito inferior às emulsões, e no caso das nanoemulsões, como o próprio nome já diz, essa fase interna ela vai estar em escala nanométrica, sendo necessário então equipamentos especiais para visualizar essas nanopartículas. Então, pessoal, só retomando esses conceitos, se eu tenho uma emulsão múltipla do tipo óleo-água em óleo, qual que vai ser a minha fase externa? A emulsão é do tipo óleo-água em óleo. Então, a minha fase externa vai ser o óleo, correto? Então, nessa emulsão, eu vou ter uma gotícula de água revestindo uma gotícula de óleo, e essa gotícula de água, ela pode ser suspensa em óleo para formar, então, a emulsão do tipo óleo-água em óleo. E a emulsão do tipo água-óleo em água é o contrário. Eu sei que o nome é um pouco confuso, mas eu acredito que com esse esquema aqui fica mais fácil da gente visualizar. E aí, gente, quando eu quero determinar o tipo de emulsão que eu tenho, é possível realizar alguns ensaios. Aqui a gente tem esses 3 ensaios, são os 3 que eu diria mais comuns. O primeiro seria o ensaio de diluição, o ensaio com corante e o ensaio de condutividade elétrica. A gente vai ver um pouquinho, né, de como realizar esses ensaios. Então, se eu quiser determinar o tipo de emulsão pelo método por diluição, eu posso adicionar um líquido, e esse líquido ele pode ser tanto a água quanto o óleo,
E caso essa emulsão ela continue estável, o líquido adicionado corresponde à minha fase externa, ou seja, a fase externa da emulsão vai ser semelhante ao líquido adicionado. Então, por exemplo, se eu tenho uma emulsão do tipo óleo em água e adiciono uma água, o que vai acontecer a essa emulsão? Nada, né? Não vai ter nenhuma mudança de fase e essa emulsão ela vai continuar estável. Então, eu comprovo que a fase externa dessa emulsão ela é a água. No entanto, se eu adiciono o óleo a essa emulsão, o que vai acontecer? Eu perco a estabilidade dessa minha emulsão, correto? E aí, mais uma vez, eu posso afirmar que a fase externa da minha emulsão ela é oposta ao líquido adicionado, ou seja, que eu tenho uma emulsão do tipo óleo em água. Já o método dos corantes consiste em adicionar um corante à emulsão e, dependendo da afinidade daquele corante por uma das fases, nós vamos concluir se a emulsão ela é do tipo óleo em água ou água em óleo. Por exemplo, se eu tenho uma emulsão e eu adiciono um corante que é lipofílico, como por exemplo o SUDO3, e essa emulsão ela for do tipo água em óleo, a coloração ela vai propagar por toda a emulsão. Mas se a gente tiver uma emulsão do tipo óleo em água, então essa coloração ela vai ficar restrita à fase interna, que seria a fase oleosa. Nós podemos também utilizar um corante hidrossolúvel, como por exemplo o azul de metileno, e então o efeito vai ser o inverso. Então esse corante ele vai ter afinidade pela fase na qual ele é solúvel. O terceiro teste é um ensaio de condutividade elétrica. Nós sabemos que a água é um bom condutor de corrente elétrica, enquanto os óleos são maus condutores. Assim, nesse ensaio, um circuito elétrico, o qual está interligado a uma lâmpada, é mergulhado dentro da emulsão. Caso a lâmpada acenda, a fase externa dessa emulsão ela é aquosa. Quando a lâmpada não acende, isso significa que a fase externa é oleosa. Falando um pouco sobre os usos, as emulsões orais do tipo óleo em água apresentam como principal vantagem a capacidade de mascarar o sabor desagradável de alguns princípios ativos pela adição de edulcorantes e flavorizantes hidrossolúveis. Além disso, elas são capazes de aumentar a absorção de um óleo pelo intestino devido à sua redução a gotículas submétricas e, consequentemente, promove um aumento na área interfacial. Um exemplo básico de emulsão é a emulsão Scott, um suplemento alimentar oral feito de óleo de fígado de peixe que possui um odor e um sabor desagradável e que se torna mais palatável quando veiculado em uma emulsão. Bom, no caso das emulsões para uso externo, elas vão poder ser tanto do tipo óleo em água ou água em óleo, e vão ser formulações muito encontradas na dermatologia, justamente por possuírem uma consistência adequada a essa finalidade e por serem fáceis de espalhar. Além disso, se a fase externa ela for aquosa, ela vai ser também de fácil remoção. Por um outro lado, se a gente tiver a emulsão do tipo água em óleo, a principal vantagem é que essa fase externa ela vai ser capaz de hidratar a pele por oclusão. Assim, essa emulsão ela permanece na pele por um tempo superior, o que contribui para um aumento na permeabilidade do fármaco ou de algum ativo ali presente na emulsão. E as emulsões para uso intravenoso, que serão do tipo óleo em água, e são capazes de carrear tanto óleos alimentares, medicinais, como também fármacos que possuem solubilidade aquosa limitada. Como exemplos, nós temos o Intralipid e o diazepam,
E esse tipo de emulsão ele traz algumas vantagens quando comparado às soluções, como, por exemplo, uma menor toxicidade e menos dor na hora da injeção. Lembrando que quando formos desenvolver uma emulsão para uso intravenoso, é importante que o emulsificante seja atóxico. Além disso, que seja capaz de manter os glóbulos dispersos em tamanhos adequados, evitando assim qualquer efeito adverso não desejado. Toda emulsão ela vai ter em comum a necessidade de adição de um agente emulsificante. Como nós vimos anteriormente, esses agentes eles são formados por uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar ela vai se ligar à fase aquosa, enquanto a parte apolar vai ter uma maior afinidade pela fase oleosa. Assim, com o aumento na concentração desses agentes, tem-se a formação de micelas e, portanto, o processo de emulsificação. Assim, a emulsificação ela consiste essencialmente em dividir uma das fases de um sistema heterogêneo em pequenos glóbulos. Isso leva a um aumento extraordinário na área superficial, o que torna esse sistema termodinamicamente instável. Assim, para garantir a estabilidade cinética, é necessário o uso de emulsificadores que são capazes de estabilizar essa formulação tanto por meio de uma repulsão eletrostática ou por meio de uma repulsão estérica. É possível também o uso de emulsificadores mistos, que vão garantir a estabilidade dessa emulsão por meio de ambos processos. Esses emulsificadores eles são capazes de inibir e retardar os processos de coalescência e amadurecimento de Ostwald. O amadurecimento de Ostwald foi observado pela primeira vez em 1896 e consiste no crescimento do raio da gotícula e na diminuição do número total de gotículas dispersas. Esse efeito ele vai evidenciar a condição de um sistema que esteja termodinamicamente instável, ou seja, não é um processo espontâneo. E esse efeito ele leva à separação da emulsão com o passar do tempo. Tendo em vista isso, existem algumas teorias ou mecanismos que explicam o processo de emulsificação. A primeira teoria é a da tensão interfacial. Essa tensão é a força que faz com que líquidos immiscíveis resistam à fragmentação em pequenas gotículas. Assim, essa tensão ela pode ser reduzida com o uso de agentes emulsificantes. Esses agentes eles são capazes de formar uma película protetora e flexível ao redor dessas gotas, e assim a adsorção de um agente tensoativo à interface do globo vai reduzir essa tensão interfacial entre o óleo e a água. O filme evita o contato e, consequentemente, evita também a coalescência daquela fase que está dispersa, ou seja, da fase interna. Quanto mais resistente for essa película, maior vai ser a estabilidade da emulsão, correto? A segunda teoria seria o uso de colóides hidrofílicos como estabilizadores das emulsões. Como exemplo de colóides, nós vamos ter aqui as proteínas e os polissacarídeos. Esses colóides eles têm uma baixa atividade superficial e são capazes de absorver entre a interface do óleo e a água, formando assim multicamadas que vão ser viscoelásticas e bastante resistentes à ruptura. E assim, eles formam uma barreira mecânica e evitam a coalescência. E a terceira teoria é com relação às partículas sólidas. São partículas finamente divididas que, se elas tiverem uma adesão suficiente umas às outras, são capazes de formar um filme ao redor dessas gotículas dispersas. Essas partículas geralmente elas vão ter uma
uma maleabilidade preferencial por uma das fases, e quando essa maleabilidade ela é preferencial pela água, eles vão formar uma emulsão do tipo óleo em água, como por exemplo a gente tem o hidróxido de alumínio. Do contrário, né, também ocorre quando essas partículas elas têm uma afinidade maior pelo óleo, vão formar uma emulsão do tipo água em óleo, e aqui como exemplo principal nós temos o talco, que é muito, né, utilizado como recipiente na indústria farmacêutica. Assim, uma emulsão ela vai ser formada pela fase interna, pela fase externa e pelo agente emulsivo ou emulsificante. Na fase aquosa vão estar presentes a água e soluções hidrossolúveis. Na fase oleosa, os óleos, ceras, gorduras e substâncias lipossolúveis. E o agente emulsificante, que vai ser utilizado tanto para formar como para estabilizar essa emulsão. Assim, na fase aquosa nós vamos ter a água, os umectantes, como a glicerina, o sorbitol, agentes conservantes que forem hidrossolúveis, as substâncias hidrossolúveis, como vitaminas e aminoácidos, os espessantes, flavorizantes e corantes que forem também hidrossolúveis, edulcorantes e tampões. Na fase oleosa, nós vamos ter os óleos, as essências, os ácidos graxos, os emolientes, as substâncias também que forem lipossolúveis, como filtros solares, vitamina E, por exemplo, os conservantes lipossolúveis e também os antioxidantes. Então, falando um pouco mais sobre os componentes de uma emulsão, eu queria aqui destacar as principais diferenças entre emoliente, umectante e hidratante, que são conceitos que geram muitas dúvidas. Então, os emolientes, eles são substâncias que vão ser capazes de tornar a pele mais flexível. Eles diminuem a perda transepidérmica de água, mantendo então um nível adequado de umidade no extrato córneo, o que permite essa flexibilidade cutânea. Como exemplo de emolientes, nós temos os óleos vegetais, os ácidos graxos, aquele ômega 3, ômega 6, e os lipídios. Já os umectantes, eles são substâncias que, quando aplicados sobre a pele, são capazes de formar uma camada protetora. E é essa camada que evita a perda de água para a atmosfera e mantém essa pele umedecida. Essas substâncias elas não permeiam no extrato córneo. Os exemplos mais comuns de umectante são o depantenol, presente aqui em vários hidratantes, e o ácido hialurônico, que vem sendo utilizado bastante agora nos cosméticos. Já os hidratantes, eles são agentes que conseguem permear a camada córnea e se ligam a moléculas de água, retendo-as em toda a sua extensão. O exemplo mais comum de hidratante é a ureia, lembrando que a ureia, o potencial hidratante dela vai estar relacionado à sua concentração dentro da formulação. Falando então sobre os agentes emulsificantes, algumas características são necessárias para que nós obtenhamos uma emulsão de qualidade. Entre eles, que esse agente não reaja com nenhum dos outros componentes da formulação, que ele não interfira na estabilidade física nem na eficácia do princípio ativo, que ele seja quimicamente instável e, de preferência, inócuo, inodoro, insípido e incolor, e que ele seja capaz de formar uma emulsão estável, reduzindo a tensão entre os dois líquidos immiscíveis. Os agentes emulsificantes são compostos por uma porção hidrofílica e uma porção lipofílica, e o tamanho de cada uma dessas porções vai interferir na solubilidade, que tem de ser maior em uma das fases, ou na fase aquosa ou pela fase oleosa. E essa solubilidade preferencial que vai definir o tipo de emulsão. De acordo com a regra de Bancroft, aquela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel constituirá a fase contínua da emulsão. Portanto, se nós tivermos, por exemplo, um agente emulsificante com uma maior solubilidade pela fase aquosa,
esse agente ele vai ser capaz de formar emulsão do tipo óleo em água. Com base nisso, um agente emulsificante que tiver, portanto, características mais hidrofóbicas do que hidrofílicas tende a formar uma emulsão do tipo água em óleo, ou seja, a fase externa será o óleo. A gente tem como exemplo de agentes emulsificantes capazes de formar uma emulsão desse tipo os spans. Do contrário, um emulsificante com características mais hidrofílicas, ele vai promover a formação de uma emulsão do tipo óleo em água. E um exemplo, de um agente emulsificante desse tipo são os polissorbatos, que vão ter um caráter mais hidrofílico. Falando então um pouco sobre os tipos de agentes emulsificantes, nós temos os colóides hidrofílicos, como por exemplo a goma arábica, o agar e a celulose. Esses colóides, eles são capazes de modificar a viscosidade, aumentando então a consistência da fase externa e por meio desse mecanismo eles inibem a coalescência. Geralmente, esse tipo de agente emulsificante forma emulsões do tipo óleo em água. A gente tem também as substâncias proteicas, como a caseína, vocês lembram que a gente conversou sobre ela? Ela é uma opção de agente emulsificante para uso intravenoso de emulsões e normalmente esse tipo de agente emulsificante forma emulsões do tipo óleo em água. Os álcoois também são uma opção, como o álcool estearílico e o álcool cetílico, que são agentes emulsificantes que vão também espessar e estabilizar essas emulsões. Formam também emulsões do tipo óleo em água. E nós temos também aqueles agentes emulsificantes que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, que são os agentes aniônicos, como por exemplo os sabões monovalentes, os agentes catiônicos, e aqui eu chamo a atenção para o cloreto de benzalcônico, os agentes não iônicos, como os ésteres sorbitano, e os agentes anfóteros, como por exemplo as cocoamidopropilbetaínas. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes não, caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que vocês voltem lá no nosso material das aulas anteriores, mas ressaltando que a principal diferença entre eles vai estar no grupo ionizado. E por fim, nós temos aquelas partículas sólidas, como a betanita e o hidróxido de magnésio. Essas partículas, quando são capazes de formar uma ligação entre elas, elas adsorvem na interface entre o óleo e a água e formam então um filme que previne a coalescência. Esse tipo de agente emulsificante é capaz de formar emulsões do tipo óleo em água ou água em óleo, apresentam uma boa estabilidade. Pelo fato de serem pós, elas estão menos susceptíveis à contaminação microbiana e são conhecidas como emulsões Pickering ou emulsões livres de surfactante. Então, alguns fatores vão interferir na escolha desse agente emulsificante. Entre eles, a validade do produto. Claro que essa validade ela tem que estar adequada com aquela finalidade pretendida. Com o tipo de emulsão desejada, em relação ao custo pretendido, a compatibilidade com os demais componentes da fórmula, a toxicidade, e aqui lembrando mais uma vez que dependendo da via de administração, esse agente emulsificante ele tem que apresentar uma toxicidade mínima, no caso, por exemplo, das emulsões para uso intravenoso, estabilidade química e o EHL, que é assunto da nossa próxima aula. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre emulsões. Muito obrigada pela atenção de todos.